alegria estar aqui com vocês no Brasil. Agradecer também ao meu intérprete, o Alisson, aqui já de início. Essa é uma hora importante, gente, um momento importante. It is not infrequent to hear people talking about what it used to be like, and it's not infrequent to hear people celebrating what it's like right now. Não é incomum a gente ouvir as pessoas dizerem sobre como as coisas eram, e também não é incomum a gente ouvir pessoas conversando sobre como as coisas estão. But I'm not going to do either of those two things. Mas eu não vou fazer nenhuma dessas duas coisas. I'm going to instead propose to you what it can be like. Eu vou aqui propor para vocês o que isso pode se tornar. Marcelo, as good as it is now, it can be a lot better. E Marcelo, por melhor que isso esteja agora, isso ainda pode melhorar muito, muito mais. I want this to be the smallest. I want this to be the smallest event of its kind ever again in Brazil. Eu quero que esse seja o menor evento desse tipo que a gente vai ter, porque no futuro todos serão maiores. Eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. How many of you have been involved with Monavi for less than 1 year? Quantos de vocês estão há menos de um ano na Monavi? Look at all these hands that go up. Olha as mãos, olhem em volta todas as mãos. Olha pra cá. Muitas vezes, com frequência, a gente vê várias mãos assim levantando, a gente fala, nossa, que emocionante isso, né? Here's a troubling question. Agora eu vou fazer uma pergunta preocupante para vocês. If 85% of you have been involved for less than a year, where are those who got involved 2 years ago? Se 85% of you have been involved for less than a year, where are those who got involved 3 years ago? Se 85% de vocês estão envolvidos há menos de um ano, cadê todas aquelas outras pessoas que estavam envolvidas antes, há um ano atrás? Poxa, e aquelas que estavam há 3 anos atrás? The way this will be the smallest event we ever do will be if everyone who's with us today is still with us 1 more year from now, and everyone who's with us today is still with us 2 years from now, so that we build a business of addition, so that every new person who joins us stays. That's what I want to show you how to do. A forma de tornar este evento aqui o menor evento que nós já tivemos é se todos os que estão aqui hoje estiverem aqui daqui a um ano e se todos os que estão aqui hoje estiverem aqui daqui 2 anos, para que esse então seja um negócio de agregar, de adicionar. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. I also want to share with you that I have enormous respect and admiration and affection for your leadership and the distributor force here. E eu também quero dizer para vocês que eu tenho grande afeição, grande respeito e admiração pela liderança de vocês aqui no Brasil. And I urge you to bounce everything I say off of your upline diamond, and blue diamond, and purple diamond, and white diamond, and black. Bounce everything off of that. E tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que vai bater em cima do pessoal aí que é Purple Diamond, que é White Diamond, que é Black Diamond, vai ricochetear nesse pessoal também. Por quê? And if your upline leadership disagrees with anything I say, you do what they teach you. You subject what I say to the wisdom of your local leadership. E é óbvio, tudo que eu falo aqui, vocês levam isso em consideração, mas sempre sujeito à aprovação da liderança de vocês aqui no Brasil também. Vocês seguem o que eles passam para vocês. Now I need a volunteer, and I need someone who's willing to be just really, really honest. Gente, eu preciso de um voluntário, uma voluntária, e eu quero alguém que vai ser muito honesto comigo aqui. We're hearing this. Now wait a minute, you don't know what I'm talking about yet. Vocês nem sabem o que eu vou falar ainda, pera aí. We're hearing this Monavi warm bath, and it feels good to be here today. Sabe, a gente está aqui hoje nessa situação agradável da Monavi, é muito gostoso estar aqui nessa... But I want to know, is there someone in the room who's here a little bit hesitatingly? Your husband or wife is really excited about the business, your boyfriend or girlfriend's really excited, but you're not. Mas eu quero saber se tem alguém aqui hoje que a esposa está super animada de estar aqui, o namorado está super animado de estar aqui, mas você não está tão assim. Vamos lá? Give me one more check. I need one more check for this thing. Hi. What's your name? Are you hesitant about this business? Você já está animado sobre esse negócio? Como é que você está? He's hesitant? This is very exciting. I don't want someone who's excited. I Eu want não someone quero who's alguém hesitant. animado, eu quero alguém que está hesitante, I want alguém que está meio pé atrás. I want someone. I want someone. I want
want someone whose husband or wife is excited, but you're not. Eu quero alguém que o marido Ok. ou a esposa esteja animado, mas que você que veio aqui na frente está pé atrás. Eu quero uma pessoa pé atrás. Okay, so if you're excited, sit down. Se você Okay. está animado, pode sentar. Pode I sentar. want someone whose husband. Okay, please. Ok, vamos lá. Okay, so here we have two. All right. Nice to meet you. Thank you for being here. What's your name? Please have a chair. Okay, Senta aí, pessoal. Vamos lá. so make sure we got this right. Só para a gente ter certeza de que o negócio está certo. I'm assuming that your husband or wife, your wife is excited or girlfriend, but you're not. Is that right? Eu estou supondo que o seu marido, a sua esposa, na verdade, a sua esposa, né? Está animada, mas você nem está tanto assim, é isso? Okay. Yeah. Your boyfriend or your husband is excited, but you're not. O seu Correct? namorado, o seu marido está animado, mas você está pé atrás, é isso? Okay. Ok? Tudo bem. I was in Brazil, excuse me, I was in Israel recently, Eu estive em Israel recentemente and I was conducting what I call a leadership boot camp. e eu estava conduzindo o que eu chamo de treinamento militar de liderança. And so as opposed to several thousand people, it was 35 people. Então tinha muita gente no público lá, 35 people. 35 pessoas. And because there was only 35 people, I was able to interact with each one at a different level than I can with a great big crowd. Então, porque tinham 35 pessoas apenas ali. Okay, that's a very small crowd. I could learn a little bit about each one. Unfortunately, I'm not going to learn much about all of you. I'll learn a little bit about you too. Agora, 35 I can learn about. 35 pessoas naquele treinamento dava para entender um pouquinho mais sobre o pessoal, né? Uma turma pequena. Aqui de vocês dois eu vou poder aprender um pouco mais sobre vocês, mas a turma é muito grande, vai dar para saber de todo mundo. One woman came in with her husband. Uma pessoa veio para a gente conversar. I didn't have to ask if she was excited. I could tell she was not. Eu não precisava nem perguntar para ela se ela estava animada. Eu sentia que ela não estava. She had a great crown over her head. She had a frown on her face. Ela já estava com o rosto assim, já com aquela carranca, né? When I do these boot camps, I ask each person why they're there. E quando eu faço esses treinamentos, esses bootcamps, eu pergunto para cada pessoa, por que você está aqui? When it came to Ziki, her name was Ziki. I said, Ziki, why are you here? Aí chegou essa senhora Ziki e eu falei, vem cá, por que você está aqui, Ziki? She said, I'm here because I want today to be the last day my husband in this business. I'm not out. Ela falou, olha, eu estou aqui porque eu quero que esse seja o último dia do meu marido nesse negócio. Eu estou aqui para arrancar ele de dentro desse negócio. Okay, fair enough. I asked her if she did for 2 days, not just one. Eu falei, ok, justo, mas vem cá, me dá 2 dias em vez de um só. Because I wanted her to understand what our entire offering is. I want you to understand what our offering is. Porque eu queria que ela entendesse o que é exatamente que nós estamos oferecendo, a nossa oferta. Eu quero que vocês entendam plenamente qual é a nossa oferta. And I told her, after you understand what our offering is, if you don't want your husband or wife or significant other in it, then I will help you get the money. Então eu falei, olha, depois que eu explicar para vocês qual é a nossa oferta plena, se ainda assim você não quiser que sua esposa, seu marido fique, eu te ajudo a arrancar ele do negócio. Pode deixar. Now, unfortunately, we don't have 2 days together right now. Bom, infelizmente nós não temos 2 dias, não teremos 2 dias juntos. But I'll cover the part of the message that I think was most meaningful to Ziki. Mas eu vou passar por aquela parte da mensagem que eu acho que foi mais significativa para a Ziki. I gotta put this so you guys can see a little bit. Eu vou afastar aqui It's para not gonna vocês. work too well. Look at it like this. You guys get your chair so you can see Vocês this. podem chegar mais perto também se quiser. What I explained to Ziki was that we are far more. That's perfect. Bring your chair over here. I want you to see this one. There you go. Aí, What I explained to Ziki is that if all she'd been told about so far was a business opportunity, then I can understand why she may not be excited. eu expliquei para a Ziki o seguinte, que se até então tudo que havia sido passado para ela era uma oportunidade de negócios, eu entendia o porquê dela não estar tão animada assim naquele momento. It's reasonable to guess if you're not excited about what your partner is doing, that he or she's probably not making much money. A gente supõe que se o seu cônjuge não está ganhando muito em cima daquilo que ele está fazendo, a gente também não se anima muito, né? Right? If they're making a lot of money, you'd be more excited. Se a pessoa estivesse ganhando muito dinheiro com o que está fazendo, você também estaria mais animado com aquela atividade. So I wanted to help Ziki understand what stands between here and there. Então eu quero ajudar vocês a entender o que fica entre o aqui e o lá na frente. O que está nesse meio do caminho. Carla and you. How do we spell D-I-E? D-I-E-T-O. And so, Carla and Diego, this is what I want you to understand. We have invited your husband, your wife, your boyfriend, your girlfriend, and you
to participate not just in a business, but in a community that has a primary purpose of lifelong personal growth and development. Então, o que eu quero que vocês entendam, Paulo e Diego, e quero que o seu marido, sua esposa, namorada entendam, que nós convidamos vocês para fazerem parte, não de um negócio, mas de uma comunidade cujo objetivo é um crescimento e desenvolvimento para a vida toda. I'm going to share with you the various components of our offering that make up this community, but I want to note at the outset that the primary purpose, if the front-end purpose is to make money, I can understand why you might be discouraged if he or she's not making money yet. It's possible, however, for 100% of people to have personal growth from the first week. Então, eu vou explicar os detalhes dessa comunidade, mas se o objetivo inicial de entrada era apenas ganhar dinheiro, dá para entender que, de repente, no primeiro momento, nem todo mundo vai ganhar dinheiro, mas todos, sim, são capazes de se desenvolver e de aprender desde o início. E, de repente, é por isso que, se não houve ganho do dinheiro e só isso é o que foi explicado, pode ser que vocês estejam meio assim. I want you all to understand this. I said yes to this industry many years ago, and I've been among those who's been the most financially successful. Eu contei isso ontem no encontro que a gente estava, vou repetir aqui hoje. Eu estou entre algumas das pessoas que nesse negócio já atingiram muito sucesso financeiro, resultado financeiro. But along the way, I've had an opportunity to learn, grow, develop, and become a different person than I was when I walked in the door. What I've earned is impressive to most. What I have become is what matters to me. Então, mas ao longo desse processo, eu tive a oportunidade de aprender, de me desenvolver, de poder crescer. Para muitos é impressionante o quanto eu já ganhei, mas para mim o mais impressionante é o que eu me tornei ao longo desse negócio. Então vocês foram convidados a participar de uma comunidade cujo objetivo é o crescimento e desenvolvimento pessoal para toda a vida. With this bit of understanding, there are a handful of people who join our business who have the exact right set of past life's experiences, personal skills, and characteristics that enable them to make money quickly. Those are the stories that get told most frequently. Então, com isso em mente, na verdade, de todas as pessoas que entram para o nosso negócio, são poucas aquelas que já têm a experiência de vida, têm as habilidades necessárias, o treinamento, para entrar e já de bate-pronto começar a ganhar muito dinheiro. E essas histórias são as que são contadas com mais frequência. We hear stories about Kyle and all these people who join our business and make a lot of money fast. A gente ouve histórias desse pessoal como Kyle, sei lá, outros, que entraram e começaram a ganhar muito dinheiro muito rápido. And while those stories are told with the intention of enthusing others, I believe it can actually be more discouraging. Because what about all those who don't have that same experience? Try hard, work hard, struggle, earn nothing. E apesar dessas histórias serem as mais contadas, eu acho que às vezes elas desencorajam um pouco. Porque na verdade, e a outra grande maioria que se esforça, que trabalha, que todo dia está ali e não necessariamente começa ganhando muito para Deus disso. The reality is the vast majority of people go through a period of personal growth. They'll have to develop new skills and new character attributes before they're able to access the monetary compensation. That's the truth. That's why my first purpose is to engage a person in a process of learning, growing, developing, and becoming. The result of that will be the ability to make money. The money will come after the growth, not before. Então, na verdade, é por isso que a maioria das pessoas que entram na Monavi vai precisar passar por um processo de aprendizado, de desenvolvimento, daquilo que é necessário para você ter, para efetivamente, depois de aprendido, e treinado e conquistado, você participar do plano de compensação da forma que a Monavi quer que você tenha o resultado também. And by the way, I know that I can only experience life the way that I experience it. I can't experience life as you experience it. But I believe the world is full of very lonely people. E a propósito, eu só sou capaz de experienciar a vida do meu jeito, não do jeito de vocês. Cada um tem o seu jeito de experimentar a vida e eu acredito que o mundo seja um lugar de muitas pessoas solitárias. People long to be a part of something bigger than themselves. As pessoas anseiam por fazer parte de algo maior do que si. There was a time when that happened in the churches of the world. Today the churches are by and large empty. Houve uma época em que as igrejas do mundo ficavam lotadas, cheias de pessoas. Hoje a grande maioria está vazia. The general public dialogue and commentary is negative, it's dark. O diálogo em geral da grande população é negativo, é triste.
So this is the very outset. Are you encouraged with the idea of your significant other, husband or wife, being involved in a community whose primary purpose is personal growth and development? Is that a good thing? Então eu começo perguntando para vocês: vocês se animam com a ideia de que o seu cônjuge, a pessoa que é importante para você, está envolvido numa comunidade cujo objetivo primário é o crescimento e aprendizado pessoal por uma vida toda? Vocês se animam com isso? I think that's a good thing. Eu acho que isso é bom. I think all people want that. Eu acho que todos querem isso. In order to cause this outcome to become a reality, there are a few other components we have to put in place. Agora, para que nós possamos causar esse componente a se materializar na realidade, nós precisamos agregar alguns outros pontos. The first pillar, as we call it, of MVP, is community. This is an outcome of effectively introducing the other 6 pillars. E nós chamamos esses pontos de pilares. O primeiro deles é a comunidade. Ele, na verdade, é um resultado da introdução dos outros 6 pilares também. By the way, A propósito, when I am queried, Randy, what do you do for a living? What do I do? quando alguém me pergunta: Randy, o que você faz na vida? Como é que você ganha a vida? I don't say I'm a commodity distributor. Eu não digo que eu sou distribuidor da I don't música. say I'm in network marketing. Eu não digo que eu estou em marketing de rede. What I say is I'm in the leadership development business, because that's in fact the business I'm in. Eu digo: eu estou no negócio de desenvolvimento de liderança, porque na verdade é isso que nós fazemos. Everything rises and falls on leadership. Todas as coisas crescem e caem em função da liderança. I'm not leader to go around, leader is scarce. Nós não temos liderança o suficiente hoje para todos. Liderança é algo escasso. There's not enough leadership in government. There's not enough leadership in churches. There's not enough leadership in homes. Nós não temos liderança o suficiente no governo, nem nas igrejas, nem nos lares. And so we band together a group of people to create leadership in our community. Então nós nos agrupamos aqui, pessoas, para poder criar mais liderança na nossa comunidade. What is your role as a participant in this process? It is to notify your new participant what you are currently doing on your own personal growth path. E qual é o seu papel para o novo participante? É compartilhar com ele o que você tem feito para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento de liderança no seu caminho. And so the people I've enrolled in the last 30 days, I've said, and Paula and Diego, I've just finished reading a brilliant book. It is called As a Man Thinketh by James Allen, and I then give you my copy. Então, o que eu tenho feito, por exemplo, nos últimos 30 dias com as pessoas que eu inscrevi, é o seguinte: olha, fulano, esse é um livro que eu estou lendo, o livro intitulado, olha, Assim Pensa o Homem, do autor fulano de tal. Eu vou lá e dou o livro para ele também, para ele poder ler. If I invite you to participate in the personal growth community, and yet I fail to illustrate what I'm doing currently, it rings hollow. Your participation then almost demands that you start your own path of personal growth community. Se eu te convido para participar de uma comunidade cujo objetivo é crescimento pessoal e desenvolvimento, e eu falho e não compartilho o que eu tenho feito para mim com vocês, a coisa fica outra, aquilo fica sem valor. Então é minha função e minha responsabilidade compartilhar com vocês o que eu tenho feito. The second component, the second pillar of MVP is a group of tools. O segundo componente do MVP é um conjunto de ferramentas. Professionally created, reasonably priced, easy to follow and understand. Ferramentas criadas de maneira profissional, com um preço razoável e simples de serem seguidas e executadas. What I want you both to know is that in our business there is no luck and there is no guesswork, there is a proven and predictable pattern of activities. Eu quero que vocês saibam que no nosso negócio não existe sorte, não existe do além, existe um caminho já comprovado de passos que efetivamente dão resultado. For your husband or wife to succeed, they will simply need to learn what the components of this simple toolkit is and know which tool to use for which purpose. Para o seu marido, para a sua esposa ser bem sucedida nesse negócio, eles só precisam entender quais são essas ferramentas e quando cada uma delas deve ser usada e por quem. I give you my personal assurance that he or she can be very part-time and become profitable if they learn how to learn the tools, do the heavy lifting. Eu posso garantir para vocês que ele ou ela vai ter extremo sucesso, vai realmente ter resultados se eles aprenderem a executar essas ferramentas da forma que elas foram projetadas para ser. Now, if we had 2 days together, so in the next few minutes, I would go through each component of the toolkit, help you understand what its purpose is, its first, second, and third level values, and show you the beauty and simplicity of the process. Então, se nós tivéssemos 2 dias para conversar, eu teria o maior prazer em passar com vocês pelo primeiro, segundo e terceiro livro de cada uma dessas ferramentas, todo o valor agregado delas, mas nós não temos, então... Now, let me ask all of you out there in the audience a question. Do tools work? Eu vou perguntar para o pessoal do público, as ferramentas funcionam? Do tools work? Funcionam?
I've never seen a shovel dig a ditch on its own. Eu nunca vi uma pá cavar um buraco sozinha. Mas as pessoas podem atingir um resultado de maneira mais rápida e fácil com as ferramentas corretas do que sem. So your earliest expressions of leadership are to be able to show the new person who joins your business what each tool is and how it works to simply be a tour guide. Então, a sua primeira demonstração de liderança para o seu pessoal deve ser mostrar como cada ferramenta dessa atua e como que ela pode trazer resultado para você, como ela pode ser produtiva. This is a leadership development business. Esse é um negócio de desenvolvimento e de liderança. Leadership is not done on a stage talking to thousands. Leadership is done in someone's home or a coffee shop talking to one or two. Liderança não é feita num palco falando para milhares de pessoas. Liderança ocorre na casa de alguém, face a face, conversando com uma ou duas pessoas. Listening to me speak, you can gather knowledge. Vocês me ouvirem falando aqui, vocês podem ter conhecimento, But you can gain no skill. mas vocês não vão ganhar habilidade. Cicero said, the skill to do comes from doing. Cícero disse que a habilidade do fazer vem do se fazer. Your expression of leadership is when you meet with your earliest person, you become knowledgeable of what's in the tool set, and you simply guide them through it. That's it. That's A what sua you experiência de liderança é você chegar para a primeira pessoa que você encontrar, você vai ter adquirido conhecimento das ferramentas e a partir daí você compartilha aquilo com a pessoa com quem você está. And so now, diamonds in the buff. Então, o pessoal de diamantes é assim. I hear dump it squarely on your lap. Eu venho aqui para jogar uma bomba no colo de vocês. The leadership function of training in MVP is owned by the diamonds in the buff. A função de liderança, do treinamento em liderança de MVP é de responsabilidade de vocês, Diamonds e acima. It is up to you to create a curriculum so that no new person joins and doesn't know what to do, irrespective of who their sponsor is, irrespective of what their line of sponsorship is, irrespective of how skilled or lack of skill might be the one who introduces them. Every single person who joins us must have training available by the MVP umbrella. That falls to Diamonds umbrella. Então, cada pessoa que entra precisa receber treinamento MVP. A responsabilidade é dos Diamonds e acima. Não importa quem é que está patrocinando essa pessoa, em que linha que ela está, a responsabilidade está no guarda-chuva de MVP como diamantes. So now let's recap a little bit before Paul and Diego. Vamos recapitular um pouquinho então aqui para Paulo e para o Diego. I invite your husband in your life to join us in a community whose primary purpose is lifelong, not short-term, lifelong perseverance. Eu convido seu marido, a sua esposa para participarem de uma comunidade cujo propósito é crescimento e desenvolvimento pessoal para a vida toda. Não a curto prazo, mas para uma vida toda. In order to gain easy access to that community, we recognize that he or she will need to maintain a full-time job somewhere in all likelihood. We've created a set of tools that are effective, they're inexpensive, and we propose to teach he or she how to use those tools so they can begin to gain access to the compensation plan on a part-time basis. Então, para ter acesso a essa comunidade, nós entendemos que o seu marido e a sua esposa vão precisar continuar com um trabalho em tempo integral, que eles mantêm, e ir conhecendo e se desenvolvendo em relação às ferramentas, para que eles possam, então, ter um resultado financeiro, começar a ter o plano de compensação da Monavi com o trabalho em tempo parcial. Now I want to talk for a second, not about your husband and wife, but about you. Mas agora eu vou falar um pouquinho não sobre seu marido e sua esposa, eu vou falar sobre vocês. Have you ever before in your life found over here is an activity required for success? Anything, an activity required for success. A student, the activity required for success is to show up in class and to study. An activity required for success, to succeed in everything is some activity, right? Have you ever found the activity required for success here, and you here, and something that stops you from doing it? Alguma vez na vida de vocês já se encontraram numa situação seguinte, que vocês precisam executar uma atividade que é necessária para o seu sucesso. Por exemplo, um aluno na sala de aula, ele precisa ir para a aula, prestar atenção, né? Então, uma atividade que é necessária para o teu sucesso, mas a atividade está ali e você ainda está aquém, você não consegue desempenhar essa atividade ainda. Já sentiu assim na tua vida antes? Here's what's needed for success, and I stand over here and I'm going to do it. What's that about? Então, aqui está a atividade para o sucesso, né? E eu estou ali, mas eu não consigo chegar lá. E caramba, como é que eu vou fazer?
I don't know about you, but I can tell you about me. Eu não sei vocês, mas eu vou falar a respeito de mim. Here's me. Estou eu aqui. Here's the activity required for success. Aqui temos a atividade que é necessária para o sucesso. Between me and the activity required for success is an almost impenetrable wall of fear. Existe entre a minha pessoa e a atividade necessária para o sucesso uma parede que é praticamente impenetrável, de medo, inclusive. Happily, after years and years and years of personal growth and development, I have found a way to knock down the wall. Mas felizmente, depois de anos e anos e anos de atividade de crescimento e desenvolvimento pessoal, eu descobri uma maneira de derrubar essa parede, de arrebentar. See, I believe there's a corrosive thread that runs throughout almost all of humanity. Mas vocês sabem, eu acredito que existe uma ideia corrosiva que permeia toda a humanidade. The thread is fear. E essa ideia é o medo. I don't meet people who fail because they do things poorly. I meet people who fail because they don't do things. Eu não conheço pessoas que fracassam porque fazem as coisas de maneira fraca ou ruim. Eu conheço pessoas que fracassam porque não fazem as coisas. I promise you this, it's not about doing everything well, it's not doing enough of it. That's a simple truth. It is not about doing it well, it's about doing enough of it. Eu prometo para vocês que a questão não é você fazer algo bem. Você tem que fazer, na verdade, o tempo suficiente. Você tem que continuar fazendo aquilo o tempo necessário. Doesn't matter how bad you are at almost anything. If you do enough of it, you'll get the desired outcome. And along the way, you'll get a side benefit you didn't expect. The skill that comes from the doing. Do enough of it, you won't stay bad at it long. Não importa o quão ruim você seja em alguma coisa. Se você faz aquilo um número de vezes suficiente, você vai acabar atingindo o resultado que você quer. E ao longo do caminho, você ainda tem um benefício a mais, que é o aprender como fazer. Você está tendo uma habilidade nova ao continuar fazendo aquilo. So we have to find a way to somehow enable your husband or wife, to somehow get over, under, or through the wall of fear. So he or she can do that which is required for success, and today they're afraid to do. Nós temos que encontrar uma maneira para vocês, para o seu marido, sua esposa, para vocês conseguirem, de alguma forma, passarem por cima da parede, por baixo da parede, arrebentar a parede pelo meio e fazer aquilo que é necessário ser feito para atingir o sucesso. By the way, the fear is everywhere. It's all you guys who never tried out for the soccer team because you were afraid. A propósito, o medo, gente, está em todo lugar. Vocês todos aqui que sempre pensaram em entrar para um time de futebol e não foram numa peneira porque estavam com medo. It's the most beautiful woman you never asked out because you were afraid. Aquela mulher maravilhosa que você sempre quis sair com ela e sempre com medo, nunca foi chamar ela para sair. It's the job you never applied for because you were afraid. É aquele trabalho que você nunca entrou no processo de seleção para aquela empresa porque você tinha medo que não ia passar. We need to find some short-term empowerment behavior to make us able to do for the next few moments what we weren't able to do a few moments ago. Nós precisamos encontrar alguns comportamentos de curto prazo de empoderamento para podermos em alguns instantes fazer aquilo que agora há pouco a gente achava ser impossível fazer. What if I could teach your husband and wife how to overcome the fear that stands between them and the activity required for success, so they suddenly started to have some personal breakthroughs? Would that be a good thing? E se eu conseguisse ensinar para o seu marido, sua esposa, algumas coisas que de repente começassem a ajudá-los a ir vencendo esse medo aos pouquinhos, passar por cima dessa barreira, isso seria valioso para vocês? Para que eles atingissem sucesso também? What if I could teach you how to overcome those same fears? E se eu conseguisse ensinar vocês What if we a could vencer teach, esse medo? what if we could teach everyone who joins us how to break through that wall of fear, take actions today that they were afraid to take yesterday? E se nós pudéssemos ensinar a todos que se unem a nós a tomar aquelas pequenas atitudes que vencem o medo, coisas que outros não eram capazes de fazer, é fácil e não tem dificuldade. So many years ago, I was a stockbroker. I worked at Merrill Lynch. Há muitos anos eu fui corretor de ações, eu trabalhava na Merrill Lynch. And you know, fear is a silly thing. Sabe que medo é uma coisa boa. With the exception of moments when our life is in danger, Com exceção daqueles momentos onde a nossa vida corre risco mesmo, fear is irrational. It's an irrational emotion. o medo é uma emoção irracional. I was a stockbroker, Então eu era corretor da bolsa de ações. and I wasn't over here in a corner office. E eu sentava naquele escritório Didn't have privacy.
Eu não sentava no escritório do canto, eu não tinha privacidade na minha área de trabalho. I was a brand new broker sitting here in my cubicle. Eu era um corretor recém-contratado, sentado na minha baia, ali, no meu cubículo. I was given a very simple assignment. Randy, make 100 calls a day. Me deram uma tarefa super simples. Randy, você faça 100 ligações por dia. It doesn't matter how bad you are, just make 100 calls a day. Não importa o quão terrível você seja, mas faça 100 ligações por dia. I couldn't make the call. Eu não conseguia fazer as ligações. Why? Por quê? I was afraid. Eu tinha medo. What was I afraid of? Medo do que eu tinha? I was afraid of what it sounded like with the person sitting here and the person sitting here. Eu tinha medo da impressão que as pessoas que estavam sentadas dos outros lados da parede iam ter a meu respeito quando eu estivesse na ligação. Completely irrational fear. They weren't my client. It was a completely irrational fear. Era um medo totalmente irracional, porque os colegas ali não eram meus clientes, era um negócio sem explicação esse medo. All fear, except those that have to do with personal safety, are irrational. Todos os medos, exceto aqueles que têm a ver com salvar a vida, todos os outros são irracionais. So here I sit in my irrational fear, making no phone calls and therefore making no money. Então lá estava eu sentado com o meu medo irracional, sem fazer ligações telefônicas e, portanto, não ganhando dinheiro. You guys have got a lot of distributors that are sitting in irrational fear. They're not calling prospects. Vocês aí têm vários distribuidores que estão em casa sentados com medo irracional e não estão ligando e não estão conseguindo fazer as ligações. Many of you in this room have fantastic prospect lists, but you're not calling them. There's some irrational fear that stands between you and making the call. Muitos de vocês aqui têm uma lista de prospects fantástica e vocês não estão ligando para eles, tem algum medo irracional que está evitando vocês de ligar. Well, one day, just a lot of years ago, one day, frozen my irrational fear, I left the office and I went to the movies. Mas um dia, faz tempo isso já, eu estava ali naquele meu medo irracional, eu saí do escritório e fui assistir um filme, cinema. The movie I went to was Rocky. O filme que eu fui assistir chamava-se Rocky. You guys seen Rocky? Já viram Rocky? Assistiu? Remember when Sylvester Stallone's running up the steps of the Philadelphia Library? Vocês lembram quando Sylvester Stallone sobe correndo os degraus da escada da biblioteca de Filadélfia? Pam, 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 Rocky Balboa, naqueles minutinhos ali, eu tive uma mudança, que temporária que fosse, mas eu voltei sabendo que eu podia fazer a ligação agora. Estava no cinema, né? Naquele momento não dava para fazer a ligação dali de dentro do cinema. The next day I went to the office with a headset and a Walkman. Então, no dia seguinte, eu voltei para o escritório da minha baia com um Walkman e com um fone de ouvidos. And I looked at my phone, Olhei para o meu telefone, I looked at my candidate list, olhei para a minha lista de candidatos. and I plugged it up. Aí eu botei o headset. Olá, Randy Schreiber aqui ligando. And you know what? Over the course of the next year, I learned how I could change my mental state in a few bars, and I could do for the next few moments what I wasn't able to do a few months ago. Vocês sabem que ao longo daquele ano que se seguiu, eu aprendi que era possível para mim, com apenas alguns compassos daquela música, mudar a minha mentalidade naquele momento e fazer algo que momentos atrás eu achava que eu não ia conseguir fazer. Now, let me ask you a question. Do you suppose the world out there, really, outside of our community, is the world out there cheering you on and wanting you to succeed? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o mundo lá fora, fora da nossa comunidade, esse mundo está torcendo por nós, por vocês e querendo que vocês tenham sucesso? Let me tell you, over the course of the next year, I listened to Rocky. Every time I walk down the hall, these guys are shadow boxing, they're teasing me, I'm getting unbelievable grief. Vocês sabem, gente, que durante aquele ano eu fiquei ouvi o rock ali e tal, só que eu saía da minha baia, o pessoal nos corredores ali do escritório ficava me sacaneando, ai você, não sei o que, me cutucando. But I'm making calls and they're not. Mas eu estava fazendo minhas ligações e eles não. About a year into it, here came Rocky 2. E aí, depois de um ano mais ou menos, lançaram Rock 2. I learned Eu aprendi. this is a critical bit of truth. Gente, isso é muito importante, é uma verdade importantíssima. In my life, I have never accomplished anything by doing that which is easy or by doing that I want to do. Na minha vida, eu nunca realizei nada
fazendo apenas aquilo que é fácil ou fazendo apenas aquilo que eu queria fazer. I have always had to find some way to become able to do what I don't want to do. Eu sempre tive que So that I get the outcome that encontrar, I want. eu sempre tive que encontrar um jeito de fazer aquilo que eu não queria fazer para obter aquele resultado que eu queria ter. If you want your outcome to change, you must become willing to do things you're afraid to do today. If you want to become willing to do them, create short-term empowerment strategies. Se você quiser mudar o seu resultado, você precisa estar disposto a fazer coisas que hoje você não quer fazer. E para isso, você vai precisar criar essas pequenas ações de empoderamento que te permitem, naquele momento, fazer o que você não está afim de quer. You know, you hear a lot when you come to functions like today. Sabe, quando você vem a reuniões dessas, assim, você ouve muito. Believe it or not, what I just taught you, Acreditem se quiser, isso que eu acabei de ensinar para vocês. was $30 million. Vale 30 milhões. Had I not learned how to create short-term empowerment strategies so I could become able to do the next few months what I wasn't able to do a few months ago. Então foi isso que eu aprendi nesse negócio, que teria valido a pena toda a minha estada nele. É fazer ações de curto prazo, de empoderamento, que me permitem, no momento, fazer aquilo que no momento anterior eu não conseguia fazer. And so your role as a leader is to have a well-defined short-term empowerment strategy of your own. Então o papel de vocês como líderes é terem uma ação de curto prazo de empoderamento que vocês apliquem e que permitam a vocês também compartilhar com os outros. If I simply invite you to have a short-term empowerment strategy but don't describe mine to you and can't describe it in such a way that you can tell I've actually done it and acted upon it, then it ends. Se eu convido vocês a tomarem atitudes de curto prazo de empoderamento, mas eu não sou capaz de compartilhar algo que eu fiz, o que eu tenho para mim, então isso não vai ressoar, isso não vai ter significado nenhum para vocês, é vazio para nada. I tell you, short-term empowerment does things you can't imagine. Eu falo para vocês um negócio, que esse empoderamento de curto prazo, ele faz coisas que você não vai acreditar. Without knowing anything about your relationships, Sem saber nada a respeito dos relacionamentos de vocês. I promise you there are areas of unresolved conflict. Eu prometo que há áreas de conflitos mal resolvidos aí entre vocês. Fear stops you from acting upon it appropriately, and fear stops you from acting upon it appropriately. If you gain short-term empowerment, and you do, and your partners do, set aside our business. Relationships change. Se você conseguir estabelecer ações de curto prazo de empoderamento para você vencer o medo e tomar pequenas atitudes, você, o seu marido, você, a sua esposa, vocês vão resolver situações de relacionamento. Esquece o negócio, isso vai ser bom para o relacionamento de vocês. See, I think it's great if your partner makes more money than mine. I think that's great. Sabe, eu acho que é fantástico se o seu parceiro, sua parceira, ganhar muito dinheiro como nós. What's far more important to me is that you and he, that you and she become more happy together more of the time. Mas o que é mais importante para mim é que você e ele, você e ela, se tornem felizes mais tempo, com mais frequência em função disso. If we then gradually transition from short-term empowerment strategies that make it possible for us to do for the next few minutes what we weren't able to do a few minutes ago, Então, se nós transicionarmos desse ponto de ações de curto prazo de empoderamento, que nos permitem, nesse momento, executar algo que até agora há pouco nos parecia impossível, and we transition that to long-term empowerment. Long-term empowerment means that which used to be frightening no longer is. Now I can use short-term empowerment strategies to take the next step. então, primeiro vamos transferir aquela ação de curto prazo de empoderamento para uma ação de longo prazo de empoderamento. Para que aquilo que era praticamente impossível passe a ser plenamente possível, e aí nós podemos tomar novas ações de curto prazo para expandir ainda mais a nossa vida. This word empowerment is an overused word. Essa palavra empoderamento, empowerment, é uma palavra que é usada até em excesso. I'll tell you what I consider empowerment to be. Eu vou dizer para vocês qual é o meu entendimento que eu considero que é empoderar. Empowerment is a combination of what you know, it's knowledge, Empoderamento é uma combinação daquilo que você sabe, conhecimento, what you know how to do, that's skill, e o que você sabe fazer, isso é habilidade, what your character attributes are. quais são os seus atributos de caráter também. Would it be a good thing for your relationship if your partner's empowerment improved? Não seria uma coisa boa para o relacionamento de vocês se o empoderamento do seu parceiro ou parceira melhorasse? Would it be a good thing for your relationship if your empowerment improved? Seria uma boa para o relacionamento se o empoderamento de vocês também melhorasse? And E if we then make some more money.
want you guys to know that's the way it goes for me. E se também nós pudéssemos ganhar mais dinheiro. E eu quero que vocês saibam que, para mim, o caminho é esse. Assim funciona. If we learn, grow, develop, and become first, then a natural byproduct is unavoidable because we'll make more money. Se If we focus você- on making money first, we probably won't learn, grow, develop, and become anything. Se você aprende, se desenvolve e se torna algo, então o dinheiro vai ser a consequência natural disso. Mas se você entra querendo ganhar dinheiro, você não vai aprender, não vai se desenvolver e não vai se tornar. Okay. Next pillar of MVP is inspiration. Então o próximo pilar do MVP se chama inspiração. This requires grace and wisdom to describe this inspiration. Para se falar sobre inspiração, nós precisamos tocar em dois pontos: graça e sabedoria. What I would never ever do is impose members of spirituality on anyone. O que eu nunca faria é tentar impor a minha versão Mas continua do mesmo jeito que estava. para você. É sério? I strongly encourage everyone here to develop spirituality as you see fit. Mas eu quero encorajar todos vocês que estão aqui hoje para que desenvolvam a espiritualidade da forma que vocês acham que seja mais adequada. Augustine of Hippo, in the year 306, said, God made man for himself, and man will be restless until he rests in God. Santo Agostinho, no ano 306, disse o seguinte: que Deus fez o homem para si e o homem não terá sossego até que descanse em Deus. I don't know what it's like to live in your life, I know what it's like to live in yours. Então, eu não sei como é que é viver a sua vida, não sei como é que é viver a sua vida. But here's what I know about me. Mas o que eu sei a meu respeito é o seguinte: It doesn't matter how much money I've got. não importa o quanto dinheiro eu tenho, It doesn't matter how beautiful my wife is, não importa o quão bela seja a minha esposa, how wonderful my children, meus filhos maravilhosos, o quanto seja, how much public acclaim and applause I get. quanto o aplauso e quantos elogios do público eu recebo. If I don't have some contact with God, whether I understand God, I am restless. Se eu não tiver algum tipo de contato com Deus, da forma que eu entendo Deus, eu vou permanecer inquieto. Because that's true of me, I have a guess it's true of other people. Então, em função disso ser verdade para mim, eu também suponho que isso seja verdade para os outros. And so, here's what I would encourage your husband or wife, boyfriend or girlfriend to do. Então, aqui vai o que eu quero encorajar o seu marido, sua esposa a fazer. If he or she has a faith tradition, Se ele ou ela tem alguma estrutura de fé, alguma base de fé, I would encourage he or she to delve into it much more deeply. eu quero encorajar ele ou ela para que se solidifique, se aprofunde mais nessa fé. Don't just be a fringe participant, get involved. Não seja apenas um participante das bordas, se envolva. If you have a faith tradition, study the spirituality and the theology. Study, contemplate, ponder, pray. Get closer to God the way you understand God. Se você tem uma tradição de espiritualidade, estude a parte teológica, a parte religiosa, espiritual, ore, se envolva muito mais dentro do seu entendimento do que é Deus. We live in a highly secular society. Nós vivemos numa sociedade altamente secular. I'll describe to you my two versions of faith. Eu vou descrever para vocês as duas versões que eu conheço de fé. First, for those who don't know me well, I just choose to be fully disclosing in who I am and what I'm about. Para aqueles de vocês que não me conhecem muito bem, eu escolho nesse momento me abrir realmente transparente quem eu sou para vocês. For years, I was literally a slave to alcoholism and drug addiction. Durante muitos anos, literalmente, eu fui um escravo do alcoolismo e de vício em drogas. I was arrested 3 times for cocaine possession within a 3-month period of time. Dentro de um período de 3 meses, eu fui pego e preso 3 vezes pela polícia por posse de cocaína. I've been in jail, I've been in prison. Eu já estive na cadeia, já fui aprisionado. And so first, I have a very simple version of my spirituality. It's my recovery version. It goes like this. God, you and I both know. Left up the metal devices, I'll destroy my life today. So you take charge of me. Então, a minha primeira versão de espiritualidade é o seguinte: Deus, o Senhor sabe que se eu ficar por conta própria, eu tenho a tendência de me autodestruir, eu vou me arrebentar, então, Senhor, por favor, assuma o controle da minha vida. I'm a very intentional Catholic. I'm a Catholic on purpose. Eu sou uma pessoa
sou um católico extremamente intencionado. Eu sou católico porque eu quero ser, eu tenho a intenção, o propósito de ser. E eu tenho uma vida de fé muito ativa com a minha esposa. Now let me share with you this, again, on stage, you have to listen to my opinions. I believe the strength of our society hinges upon the strength of our families, and the strength of our families hinges on the strength of our marriages. Então, bom, eu vou compartilhar com vocês mais uma coisinha aqui, já que eu estou no palco, vocês têm que me ouvir, né? Eu acredito que a força da sociedade, ela mora na força da família. E a força da família mora na força do relacionamento do casal. Since Tara and I have been married, as I said, I was arrested 3 times for cocaine possession. I've been in jail, I've been in prison. Since Tara and I have been married, we've had child commit suicide. The odds of that marriage surviving is not great, right? Então, desde que eu e a Tara nos casamos, eu falei para vocês, eu já fui preso 3 vezes por posse de cocaína, eu já tive filho que cometeu suicídio. As chances desse relacionamento dar certo são praticamente nulas, correto? And yet it doesn't just survive, but thrive because we have a shared prayer life. E ainda assim, não só sobreviveu o relacionamento, mas ele floresce, porque nós temos uma fé compartilhada, uma segurança e uma firmeza. So for those of you who have a faith tradition, I encourage you to delve into it much more deeply. For those who do not, então, para aqueles de vocês que têm uma tradição de fé, eu os encorajo a se aprofundarem nessa fé, e aqueles que não têm, I simply invite you to acknowledge there is a God that's not you. eu só convido vocês a reconhecerem o fato de que existe um Deus e que esse Deus não é você. You can start from that place. E você pode começar a partir desse ponto. Eu convido a todos vocês, eu convido não só os seus parceiros, mas a vocês a participarem de uma comunidade cujo propósito é um crescimento e desenvolvimento pessoal para a vida toda. Porque eu quero que vocês sejam mais felizes com mais frequência, mais tempo. To help you make that happen, we'll provide a set of tools, constructed, reasonably priced, to help you achieve your part-time in the development of the business. Para ajudar isso a acontecer, nós vamos fornecer um conjunto de ferramentas que foram bem estruturadas, dentro de um preço razoável, que vão ajudar os seus cônjuges a se desenvolverem nesse negócio, não precisa ser em tempo integral, para que ele comece então a participar. We'll provide a specific, structured training curriculum to teach them how to use those tools to the greatest effectiveness. Nós vamos fornecer uma estrutura, um currículo de treinamento específico que vai orientá-los a como utilizar essas ferramentas. We'll teach short-term and long-term income strategies, not just to make access to our compensation plan possible, but to make possible the breaking down of the wall of fear that stands between almost all of us and behaviors requiring success in every part of our life. Nós vamos ensinar pequenas ações estratégicas de curto prazo para que eles consigam se desenvolver e vencer a barreira do medo. Não só para que eles tenham sucesso financeiro, mas para que eles tenham melhoria em todos os aspectos da vida que são inevitavelmente afetados em função do medo que as pessoas não conseguem vencer. We'll gradually transfer those short-term empowerment strategies to long-term empowerment, such that what was once frightening is no longer frightening, it becomes second nature. And then we can use short-term empowerment strategies to tackle the next struggle. E gradualmente essas ações de empoderamento de curto prazo serão transformadas em ações de longo prazo, para que aquilo que antes era muito assustador passe a ser algo normal, tranquilo, a segunda natureza da pessoa, e aí novas estratégias de empoderamento de curto prazo são desenvolvidas para expandir ainda mais. What you and your partners will hear again and again and again is an encouragement to draw near to God where you understand God. O que vocês e os seus parceiros vão ouvir repetidas vezes é um incentivo para que você e ele ou ela se aproximem e se aprofundem mais e mais daquilo que vocês entendem como sendo o seu relacionamento com o seu Deus. And you will hear a constant recurring theme that there is no greater evidence of success in life than to be an honorable husband, an honorable wife, an honorable relationship, and fidelity in marriage. E vocês vão ouvir esse tema recorrente também, de que o sucesso da vida depende de você ter honra para com a esposa, honra para com o marido, honra para com a família, para que dessa forma você se torne uma pessoa bem-sucedida e a sociedade bem estruturada.
Next, it's very, very important that our community gather together periodically. Próximo, é muitíssimo importante que de tempos em tempos a nossa comunidade se reúna. So there'll be at least 3 major functions a year like this, where we gather together as a large group. Então, We need to be in community. haverá pelo menos 3 eventos desse tamanho ou maiores ainda por ano, porque nós precisamos, como comunidade, nos reunirmos, estar juntos, Because there's strength in numbers. porque a força sempre vem com grandes números. I assure you all, there's a right time and a wrong time to do everything in this business. Eu garanto para vocês que há o momento certo e há o momento errado de se fazer qualquer coisa nesse negócio. A properly constructed calendar of events Então você precisa ter um calendário de eventos will ensure montado that when your husband or wife wants to do a 2-on-1, there's an upline available to help. para que quando o seu marido ou esposa queira fazer uma reunião de 2 com 1, haja pessoas disponíveis e suficientes para acompanhá-los. When they want to do a private small group presentation, a coffee shop, they want to do a home business review, and the member of the upline there to help. To help do what? To help show which tool to use to effectively access the compensation. Para que quando o seu marido, sua esposa quiserem fazer uma reunião com um grupo de pessoas dentro de uma livraria, uma cafeteria, que haja alguém, um upline, alguém que esteja lá com ele para ajudar a mostrar qual ferramenta é mais adequada para explicar para as pessoas que estão lá qual é o plano que a Monaviu tem. Then all around Brazil, these guys on the front row and local management, they've created a calendar of events, an open meeting schedule all around Brazil. So the person who's come to your home business review or 2-on-1 has a place to go to look for the next bigger picture of our businesses. Então, o Brasil todo foi criado, já está criado, a liderança que está aqui à frente de vocês já deu conta disso, de que aquela pessoa que vem para fazer uma reunião 2 com 1 ali na sua casa, na casa da pessoa, tenha a partir daí um novo ponto para ele enxergar qual é o tamanho do negócio depois dessa primeira reunião. And then finally, I want you to know that it's possible for you, and for every person in this room, to start becoming more financially viable before you start making money in Monaviu. E então, eu quero que vocês saibam, e cada pessoa aqui nesse ambiente saiba, que é possível você se tornar mais viável financeiramente antes até de começar a ganhar muito dinheiro com a Monaviu. How many of you in this room know the 5 laws of gold taught by George S. Clason in The Richest Man in Babylon? Quantos de vocês conhecem as 5 regras de ouro ensinada por Gerard? 5 laws of gold taught by George S. Clason. How many of you know them? Quantos de vocês conhecem as 5 regras de ouro de o homem mais rico da Babilônia? Muito obrigado. Okay. The fact that no hands went up mean you don't know the laws of gold. If you don't know them, you're not living them. And that means you're probably broke. Se você não levantou a mão, é porque você não conhece as regras. Se você não conhece, é porque você não está vivendo as regras. E se você não as vive, provavelmente você está quebrado. Making money and having money are not the same thing. Você ganhar dinheiro e ter dinheiro, gerar dinheiro e ter dinheiro são coisas diferentes. One of the single greatest causes of relationship strife is financial pressure. Uma das maiores causas de problemas dentro de relacionamentos são situações voltadas financeiramente. This is not something I think, it's something I know. You can start eliminating financial pressure. The simple 5 laws of gold. If we had another hour for me to speak, I would teach you the 5 laws of gold. I would instead simply ask every person in this room to get a copy of George S. Clason's Richest Man in Babylon and begin living the 5 laws of gold this week. Isso não é uma coisa que eu acho, isso é uma coisa que eu sei. Se eu pudesse, eu colocaria uma cópia desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, na mão de cada um de vocês, para que vocês começassem a viver as 5 regras de ouro a partir de hoje, para que a vida de vocês fosse realmente abençoada. And this is simple stuff. Coisa simples. Last year at Christmas and again this year at Christmas. No ano passado, no Natal do ano passado e nesse ano novamente, Got everyone who would listen to me anywhere in the world. eu falo com todo mundo que já me ouviu, mundo afora. This year, prove to your husband or wife how much you love them by paying off last year's debts. Go for a walk on Christmas morning. Don't spend money you haven't got. Eu falo para eles, olha gente, no Natal desse ano, prove para o seu marido e para sua esposa o quanto você ama essa pessoa, não gastando dinheiro, mas pagando as dívidas que estão acumuladas até esse ano, e saia para uma caminhada gostosa, o casal, na manhã de Natal. We can spend an hour talking about just this color. I promise you, every person that you know in Brazil, everyone should be involved in our community for this reason. If there was nothing, A gente poderia
A gente poderia falar 1 hora sobre isso. Eu garanto que todas as pessoas no Brasil poderiam se envolver na nossa comunidade se esse fosse o único benefício de você aliviar a pressão financeira das pessoas. And so now let's consider what is our offering. Então vamos considerar nesse momento qual é a nossa oferta, o que estamos oferecendo. When Ziki came into that meeting with the cloud over her head, Quando a Ziki veio para aquela reunião, e ela veio com a cabeça ali tampada, né, aquela coisa. she said, I want my husband out. Ela falou, eu quero que meu marido saia. I said, why do you want it out? Eu falei, mas por que você quer que ele saia? He's been working for 6 months and he's not making any money. Ele está trabalhando já faz 6 meses e não ganhou nada ainda. Well, that simply tells me he's not done enough learning, growing, and becoming yet. Isso só me diz que até agora ele não fez o suficiente de aprendizado, de crescimento e de tornar-se. So now let me ask you this. Então deixa eu perguntar para vocês o seguinte. We invite your partner to join us in a community whose primary purpose is lifelong personal growth and development. Nós- That's not a little while, lifelong personal growth and development. Nós convidamos seu marido, sua esposa para participarem de uma comunidade cujo propósito é crescimento e desenvolvimento para uma vida toda e não apenas por um curto espaço de tempo, uma vida toda. I will tell you I made a personal commitment to that idea. Eu vou dizer para vocês que eu assumi um compromisso pessoal com essa ideia. I've reduced it to this simple point. Eu reduzi para o seguinte: If I'm not teaching, I am being taught. se eu não estou ensinando, eu estou sendo ensinado. The same is true of you. Mesma coisa é verdade para vocês. So the question is, what do you learn? Então a pergunta é, o que você aprende? What do you learn when you watch the television shows that you watch? O que você está aprendendo quando você assiste aqueles shows de televisão que você assiste? Making you more? Yeah. Isso está tornando de você mais ou menos? What do you learn when you read the magazines that you read? Making you more or less? O que você aprende com as revistas que você lê? Isso está tornando você mais ou menos? What are you learning when you're spending hours on the internet? Is it making you more or less? E o que você está aprendendo quando você gasta horas na internet? Isso torna de você mais ou menos? You see, I've determined that I will only learn on purpose. I very jealously guard what I hear, what I see, what I listen to, because those things will find a way in my heart and they'll be evident in my behaviors. Eu decidi que todas as coisas que eu aprender, eu vou aprender intencionalmente. Eu guardo a minha audição, a minha visão, porque todas as coisas que entram em mim, vão chegar ao meu coração, vão passar a fazer parte do meu comportamento. Então eu guardo as minhas vidas. So I invite your partner to join us in a community whose primary purpose is lifelong personal growth and development. Do you like that idea? Então eu convidei seu parceiro, marido e esposa a entrarem em uma comunidade cujo propósito é aprendizado e desenvolvimento para uma vida toda. Vocês gostam dessa ideia? We'll create a set of tools that are simple, well-constructed, well-priced, that will allow he or she to be part-time in their business. And by the way, inclusive in this growth and development will be a set of skills that make it possible to access commodity compensation. Então nós criamos um conjunto de ferramentas que foram bem elaboradas a um preço acessível que permita ao seu cônjuge participar dessa comunidade num período que não precisa ser integral e a propósito, como benefício disso, ele ou ela vai aprender as habilidades necessárias para ter retornos dentro do plano de compensação na vida. We won't just leave you on your own. We'll provide a specific training curriculum to show you how to do it. Nós não vamos deixar você por conta própria. Você vai receber um plano especificamente elaborado de treinamento para você. Diamonds and above, that's you. E diamonds e acima, isso é com vocês. We'll help you develop your own short-term empowerment strategy to make it possible for you to do those things that are today frightening. Gradually transition that to long-term empowerment strategies. Is that something you'd like for yourself and for your husband or wife? Nós vamos ensinar vocês a elaborarem aquelas estratégias de ações de curto prazo de empoderamento, para que aquilo que hoje parece impossível, você consiga aos pouquinhos ir fazendo e tornar isso uma estratégia de longo prazo. Você, seu marido e esposa, vocês acham que isso é útil, é válido, isso é aprender? Every audio or video, every conference call, every web session anyone ever hears me on, they're going to get me talking about the importance of family, the importance of marriage, the importance of fidelity to relationship. Is that a message that you'd like to have drilled home again and again and again to your partner? Todos os áudios, podcast, vídeo que vocês me virem como palestrantes, vocês vão me ver falando sobre a importância de relacionamentos, de fidelidade, de família. E eu pergunto, isso é algo que para vocês é importante, é um valor que vocês querem nutrir dentro da família de vocês? We're going to talk about the importance of God in our lives, the inability to do it on our own.
Nós vamos falar sobre a importância de Deus na nossa vida e da incapacidade de fazermos as coisas sozinhos. We're going to have the wisdom to confront each other and allow ourselves to be confronted so we can learn what our character flaws are, so that we can learn, grow, develop, and become that which we must to live long, happy lives. Nós vamos ter a sabedoria para aprendermos a confrontar nós mesmos e sermos confrontados, para que possamos aprender, desenvolver e nos tornarmos aquilo que nós queremos realmente atingir lá. We're gathered together periodically. We'll have a calendar of events. There'll be strength in numbers. We'll also help you in the smallest ways, in your home and coffee shop with your prospects. Nós estamos aqui juntos, reunidos, porque dentro de um grupo há muita força. Nós vamos ajudar você a desenvolver um calendário de eventos e sempre estar te apoiando nas pequenas reuniões no seu lar, seja numa cafeteria ou no local onde você queira se reunir. And finally, starting today, starting this week, we will drill in every person's head the importance of financial literacy and learning that you can become more financially able today before you start making more money. E a partir de hoje nós vamos começar a martelar na cabeça de todo mundo aqui, onde quer que seja, a questão da alfabetização financeira. Todas as pessoas podem aprender a se tornarem mais hábeis financeiramente até antes de começar a ganhar dinheiro. That's our offering. That's who we are. Essa é a nossa oferta, é isso que nós somos. Is there anything about that you don't like? Tem alguma coisa a respeito do que eu falei que vocês não gostam? This is good. Então isso é bom. Folks, Pessoal, if our membership and our prospects know what our offering is, 100% of people will want to be a part of it. se nossos membros e os nossos prospects souberem 100% do que nós somos, todos vão querer fazer parte da nossa comunidade. If our membership and our prospects are the beneficiaries of each of us being responsible sponsors and not just telling people they can make some money, but sharing with them the entire offering. Then we will in fact flood the hole in the bottom of the bucket, and we won't be talking today to just new people. We'll be talking to people who joined us last year and the year before and the year before. We'll build a business of addition, not replacement. Se nós pudermos conversar e trazer o benefício para os nossos membros e os nossos prospects de toda a nossa oferta e não apenas de um plano de compensação financeira, para que as pessoas entrem e saibam tudo que nós temos a oferecer, então nós não vamos conversar daqui a um ano com pessoas somente novas, nós vamos conversar com pessoas que permanecem no nosso negócio e assim nós vamos tampar os furos que fazem vazar do balde e nós teremos um negócio de agregar e adicionar e não apenas de substituição. Finally, I want to express to you as you. I think that, of course, I'm an advocate of making money. I make money and I want to make money. E é óbvio, eu quero dizer para vocês e para vocês aí que eu defendo, eu advogo ganhar dinheiro. Eu também gosto de ganhar dinheiro. But let me tell you the moment that I felt most wealthy. Mas deixa eu contar para vocês o momento da minha vida que eu me senti mais enriquecido. My youngest daughter, when she was only 6 weeks old, had an open heart surgery. A minha filha mais nova, quando ela tinha 6 semanas de vida, ela precisou passar por uma cirurgia cardíaca. And I suppose, you know, it's not right as a parent to have a favorite child. And because of that trauma, I've always had a special connection with Haley. She's always been my baby. E vocês sabem que para um pai e para uma mãe não é certo você favorecer o filho em detrimento dos outros, mas em função desse probleminha de saúde, ela sempre foi minha queridinha, tinha um lugar especial no meu coração para ela. Haley had her second open heart surgery when she was 2. E a Hayley, aos 2 anos de idade, passou pela segunda cirurgia coronária. She doesn't remember either one. Ela não se lembra de nenhuma dessas cirurgias. When she was 18, 2 years ago, she had her third open heart surgery. E há 2 anos, quando ela estava com 18, ela passou pela terceira cirurgia de ter que abrir o coração. She was E ela estava morrendo de medo. I had an amazing experience that day. Eu tive uma experiência fantástica. Because over the course of the last 20 years, I have been an active participant in this business. Ao longo desses últimos 20 anos, eu tenho sido um participante ativo dentro desse mercado, dessa indústria. And I've participated fully in the type of community that I've described to you here. E eu venho participando de maneira plena dentro desse tipo de comunidade que eu descrevi para vocês agora. And on the day of her surgery, there were 20 rabbis standing at the Western Wall in Jerusalem praying for her well-being. E no dia da cirurgia dela, havia 20 rabinos rezando, orando no muro de Jerusalém
pela cirurgia dela, pedindo em prol dela. There were Catholic monks and nuns having holy hours at some of the biggest Marian shrines in the world. Havia monges e freiras católicas, marianos, nos maiores mosteiros e conventos do mundo, rezando por ela naquele momento também. Her name was on the prayer roll of about 50% of the Mormon temples in the world. O nome dela estava na lista de orações de mais de 50% das igrejas mormons ao redor do mundo. And in some of the holiest shrines in all of Islam, there were countless hundreds of imams praying for the gospel of love. E dentro dos lugares mais sagrados do Islã, havia um número incontável de imãs do mundo muçulmano, também dentro das suas orações, fazendo por ela. That day I felt wealthy. Naquele dia, eu senti que eu era uma pessoa rica, que eu tinha riqueza. Eu quero me despedir de vocês hoje com 3 pensamentos bem simples. The first one is that whatever is the most difficult thing you have in your life, it can be overcome. O primeiro deles é o seguinte: o que quer que seja a coisa mais difícil na sua vida, isso pode ser vencido. The second thought I have for you is whatever the mistakes and errors are of the past is the past. We can learn from it, but we need not live it. O segundo é que quaisquer que tenham sido os seus erros, os seus fracassos do passado, eles estão no passado. Nós podemos aprender com o passado, mas não precisamos viver no passado. Finally, I believe this. I believe you can have it all. I'll say what I mean by that. Finalmente eu acredito nisso. Eu acredito que a gente pode ter tudo. E eu vou dizer para vocês a minha ideia do que é ter tudo. I think you can have countless friends, not just acquaintances. Você pode ter, eu acredito, que um número inimaginável de amigos e não só conhecidos. I think you can have improving health within the confines of your gene pool as you age. Eu acredito que você pode ter uma melhoria de saúde dentro da sua estrutura genética e da sua herança de família. Você pode viver melhor, mais saudável. I believe you can have fantastic relationships with your children. Eu acredito que você pode ter uma relação e relacionamentos fantásticos com seus filhos e filhas. The society tells us otherwise. I believe you can have a rich and rewarding marriage that lasts throughout your life. Rewarding for both partners. Apesar da sociedade dizer o contrário, eu também acredito que vocês podem ter um relacionamento que seja recompensador para ambos, para ela e para ele, e que dure para sempre. I believe you can have more money than you need. Eu acredito que você pode ter até mais dinheiro do que você precisa. I believe there's a special blessing and grace for those who have the wisdom to share. Eu acredito que há uma graça e uma bênção especial guardada para aqueles que têm a sabedoria do compartilhar. See Sergio from the More Project here on the front. Eu vejo aqui na primeira fila o Sérgio, do Projeto More. This is my life's experience. Essa é a experiência da minha vida. Those who wait to give of their abundance will likely never give. Aqueles que se seguram, que ficam esperando para dar a sua abundância, provavelmente acabam nunca oferecendo, nunca dando. But those who have the faith to share the scarcity will find that to be the pathway to abundance. Mas aqueles que têm a fé de compartilhar da sua escassez, vão descobrir que esse é o caminho para se atingir a abundância. So I believe you can have friends, not acquaintances. Então eu acredito que você pode ter amigos e não só conhecidos. Eu acredito que você pode ter um relacionamento maravilhoso com seus filhos. I believe you can have better health, not failing health as you age. Eu acredito que você pode melhorar a sua saúde e não piorar à medida que você envelhece. I believe you can have a beautiful, healthy, and mutually enriching marriage. Eu acredito que você pode ter um relacionamento, um casamento lindo, bonito, maravilhoso para ambos. I believe, unbelievable as it sounds, that you have a personal relationship with God who knows you personally and cares about you. E eu acredito, por mais inacreditável que isso seja, que você pode ter um relacionamento com o seu Deus, aquele que te conhece do seu jeito e vai atender às suas necessidades. So in fact, I believe you can have it all. Então eu acredito de verdade que você pode ter tudo. Thank you.